seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada no nome de Jesus, Pai, pelo bom andamento da sua palavra nesse lugar. Pai, eu oro a respeito da sua palavra penetrando em lugares onde eu não posso entrar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por boca de erudito para que eu possa ministrar as suas palavras com precisão, Pai, mas com a fluência do Espírito, para que ela possa atingir esse lugar onde eu não posso chegar. Mas também oro por ouvido de erudito, Pai, para que as portas do coração estejam abertas para receber daquilo, Pai, que você tem preparado específico para cada um nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus eu quero agradecer a vocês. Amém? Sabe, querido, que nesse tempo tem algo borbulhando no meu coração. E talvez hoje você vai experimentar um pouquinho do profético. Nessa noite, como seu pastor disse. Tem algo borbulhando no meu coração com relação a Deus, como a palavra diz, abalando coisas abaláveis para que as inabaláveis permaneçam. Existem coisas, queridos, que dentro da nossa caminhada, nós vamos crescendo e nós vamos alcançando determinados lugares em Deus, nós vamos alcançando determinadas posições em Deus e determinados, queridos, troféus de fé, vamos dizer assim. Nós somos abençoados por Deus de todas as maneiras e conquistamos coisas por causa da nossa vida de fé, queridos. Nós somos curados, questões financeiras acontecem na nossa vida por causa da graça e do favor de Deus. E nós fomos colocados, quando nós fomos transportados pelo Senhor para esse lugar de filho em que Ele nos colocou. Queridos, nós passamos a desfrutar de coisas tão maravilhosas que Deus faz para nós. E sabe que em algum momento, queridos, nós nos sentimos num lugar de conforto, onde nós já sabemos que Deus vai fazer tudo por nós, porque nós já aprendemos que Ele é assim. E recentemente, eu sou mulher, viu, queridos? Eu sou uma pessoa comum, nascida em Bangu. Tá tudo certo. Eu tive a crise dos 40. Falei, caramba, eu estou com 40 anos, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, e agora? E aí o Senhor falou ao meu coração com um texto em Salmos, no capítulo 16. E desde esse dia que Ele disse isso, Ele tem mexido com coisas no meu espírito que eu sei que é para abalar a minha vida e a minha posição de conforto, mas também é para mexer com o corpo de Cristo. E sabe, queridos, que nesse salmo a gente está acostumado a ouvir ele na versão revista e corrigida, ele é o arrimo da nossa sorte. Mas quando eu tive contato com esse texto, eu tive contato com uma versão diferente e dizia, Ele é o Senhor do meu futuro. Ele é o Senhor do meu futuro. Ele já esteve lá na frente. E durante toda a minha caminhada para chegar onde eu cheguei hoje, queridos, e eu cheguei num bom lugar, eu cheguei num lugar que eu queria chegar. Eu cheguei num lugar que eu orei para chegar. Eu cheguei num lugar, queridos, onde eu abdiquei de muitas coisas boas e lícitas para a minha vida para chegar nesse lugar. Eu cheguei num lugar onde eu chorei para chegar, queridos, e onde eu dediquei estudo, tempo, energia. Eu cheguei nesse lugar, mas eu me percebi sendo sacudida pelo Senhor com relação a uma posição de conforto. Porque eu cheguei nesse lugar, eu sei que eu sou ungida, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que quando eu abro os lábios Ele vai transmitir uma palavra, eu já não tenho mais medo de errar, se errar corrige, recalcula a rota e vamos porque o Senhor é comigo. E eu comecei a perceber e observar, queridos, que esse é um movimento e um sentimento comum quando nós chegamos em determinadas posições, nós ficamos confortáveis. E a nossa vida de consagração, ela já não é mais igual como era no começo, quando você desejava tanto chegar naquele lugar, que você dedicava força, energia, pensamentos, onde você abdicava de tudo, onde você deixava de dormir para ler um livro, onde você fazia um esforço maior para chegar onde você está hoje. E sabe, essa palavra não é apenas para os ministros que chegaram em um lugar alto.
essa palavra é para cada um de nós que somos ministros da nova aliança. Essa palavra, queridos, é para qualquer um de nós entendermos que nós temos um Deus, que Ele disse, eu sou o Senhor. E é uma ordem, queridos, da palavra, nós amarmos Ele de todo o coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Ou seja, amar ao Senhor, colocando, queridos, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo completamente envolvido nessa relação de consagração a Ele. Muitos de nós, queridos, e eu vou dizer para você, eu cheguei nesse lugar de conforto, onde a minha consagração, onde a minha entrega, ela já não estava mais igual à do começo. E Mateus no capítulo 6, no verso 21 diz, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o teu tesouro? Por que você veio hoje? Por que você quer a palavra? Por que você tem abdicado? Por que você tem colocado a sua força? Irmãos, nessa noite eu vou mostrar para você pela palavra e numa revelação ainda limitada do Velho Testamento, que quando nós desejamos chegar em um lugar, nós colocamos toda a nossa força. Mas quando nós chegamos naquele lugar, nós sentamos e descansamos. Mas a jornada com Deus é uma jornada com Ele e não uma jornada com as coisas. Nós fomos chamados, queridos, para estar em um lugar onde Ele é a principal coisa do nosso coração. Onde Ele é o alvo, não aquilo que Ele nos dá. Muitos de nós, queridos, estamos adorando os nossos chamados. Muitos de nós estamos adorando a cura que recebemos. Muitos de nós estamos adorando a provisão que recebemos. A casa próspera que temos. A vida confortável que a vida da fé em Cristo Jesus nos trouxe. E o nosso amor não está para com Ele de todo o coração, de toda a força e de todo entendimento. E nessa noite é com isso que eu quero mexer com você. Nessa noite eu quero abalar esse lugar de conforto em que você está e te trazer de volta para um lugar de entrega completa, de consagração, de ser capaz, inclusive, queridos, de entregar isso que Ele deu para você de volta para Ele, para ficar com Ele e não com as coisas. Amém? Abre por gentileza em Êxodo, no capítulo 33. A partir do verso 1. Eu vou contextualizar você aqui nessa história. Moisés tinha tirado o povo, Deus tinha tirado o povo através de Moisés do Egito. E estava levando esse povo, queridos, para uma terra que mana leite e mel. Para uma terra de prosperidade. Para um lugar onde eles não teriam mais escassez. Onde eles eram livres e não mais escravos. E uma coisa que a gente tem que entender sobre liberdade, queridos, é que às vezes a gente espera o nosso dia chegar, o dia da nossa liberdade chegar, o dia de algo acontecer, o dia de Deus operar na nossa vida, e a gente não compreende que quando Deus nos tirou daquele lugar onde nós já estávamos, essa liberdade, essa provisão, esse poder que nós andamos com Ele, carregamos com Ele, Ele já veio conosco desde aquele dia. Quando você teve contato com Deus pela primeira vez, irmãos, pela primeira vez, quando Deus te tirou do lugar onde você estava e te colocou nele, naquele momento, tudo que você precisa de Deus já está com você. A Bíblia diz, queridos, que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, quando você teve contato com Ele, no seu espírito veio habitar o Espírito Santo, que é Deus. Ele veio habitar em você. E deixa eu dizer para você, queridos, o que eu também tenho pensado bastante a respeito da igreja. Provérbios no capítulo 27 diz que a alma farta pisa favos de mel. Porque nós já entendemos, queridos, que nós temos Deus e que temos tudo que Ele tem para nos dar. Nós já não consideramos aquela presença, já não temos mais aquele anseio, sabe aquela coisa que a gente chamava antigamente, que a tradição chamava de primeiro amor?
Aquilo era nada mais, nada menos, querido, que a sua sede pela pessoa de Deus. Mas agora você aprendeu a fé. E você sabe que você tem tudo de Deus. Você sabe que você já chegou no lugar de conforto. Você sabe que você tem tudo que você precisa para viver nessa terra. E agora Deus ficou secundário. E eu não estou falando, irmão, de se fechar no quarto e orar 5 horas, não. Eu estou falando de considerar a presença na sua vida por onde você vai. Eu estou falando de considerá-lo como Senhor da sua vida. Em cada decisão que você toma. Eu estou falando de abdicar coisas que você abdicou no passado para estar com Ele. E que você não faz mais dessa maneira, porque você já sabe que você tem tudo dele. Hoje o que eu quero chamar a tua atenção e te sacudir, para você voltar para esse lugar, onde Ele é principal, onde Ele é melhor do que as coisas, onde Ele é melhor do que as bênçãos, onde Ele é melhor do que o lugar onde você quer chegar. Porque nele você já tem tudo. Amém? E aí em Êxodo está falando aqui, contextualizando, Moisés tirou o povo do Egito. No meio do caminho, queridos, Moisés foi falar com Deus. E enquanto Moisés estava falando com Deus, eles pegaram os despojos e transformaram num bezerro e adoraram esse bezerro. E quando Moisés volta, Deus faz uma proposta para Moisés. Ele diz assim, olha, está vendo aí o teu povo? Deus fala para Moisés, está vendo aí o teu povo? Não era mais o povo de Deus, não era mais o meu povo, era o teu povo. Eu vou exterminá-los e vou começar tudo de novo com você. Moisés intercede por esse povo e diz, não, você não pode fazer isso. Você fez uma promessa, você jurou para os pais, Abraão, Isaque e Jacó, que esse povo ia entrar na terra. Mas a partir desse momento, queridos, quando o povo adorou a bênção no lugar do abençoador, porque o que eram os despojos era todo o bem material que Deus fez o povo de Israel sair do Egito. E no lugar de adorar ao Senhor que os tirou daquela terra, eles adoraram aquele bezerro e disseram que aquele bezerro tirou eles da terra do Egito. Eles adoraram os bens, eles adoraram as bênçãos, eles adoraram aquilo que eles receberam de Deus. E aí, no contexto aqui, 33 verso 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito. Não era mais o meu povo. Deus não se referia mais a esse povo, o povo de Israel. O povo de Deus, o próprio Deus não se referia mais a eles como o meu povo, como o povo que eu criei, como o povo da minha aliança. Ele disse a Moisés, vai e suba com teu povo. Porque aquele povo, queridos, decidiu adorar um outro Deus. Decidiu adorar os bens, as bênçãos e aquilo que Deus tinha dado no lugar da relação íntima com Ele. Sabe, queridos, que muitas vezes na nossa caminhada nós estamos fazendo isso e nós não estamos nos apercebendo de que todo o nosso esforço é para chegar num lugar, de que todo o nosso esforço e renúncia é por um título. Todo o nosso esforço e renúncia era para Deus nos dar aquilo que nós queremos de Deus. E Ele não está no primeiro plano na nossa vida. E Ele diz assim, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não os consuma no caminho. Deus diz, sobe aí com teu povo. Eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó
Deus fala assim, queridos, porque anteriormente, no contexto desse texto, ele teve uma conversa com Moisés, e Moisés o fez lembrar da promessa que ele fez. Então ele disse, olha, eu vou fazer esse povo subir. Por causa da promessa que eu fiz aos pais, eu vou fazer esse povo subir. Eu vou abençoar vocês no caminho, eu enviarei um anjo, não vai acontecer nada com vocês, nenhum inimigo os destruirá, mas eu não irei com esse povo. Eu não irei com esse povo. Sabe, queridos, que muitas vezes na nossa vida, porque a nossa alma já sabe que tem tudo de Deus, a nossa alma já sabe que nós somos completamente abençoados, e que essa é uma promessa absoluta que está feita, está consumado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Ele já deu tudo para nós. Nós estamos indo, estamos sendo abençoados por causa da promessa que nos foi feita, mas Ele não está caminhando conosco. Ele não está indo conosco. Ele não está envolvido naquilo. Muitos de nós, queridos, e eu estive nesse lugar e eu quero compartilhar e rasgar o meu coração nessa noite com você. Muitos de nós chegamos no lugar onde desejamos, chegamos no lugar onde cremos, chegamos no lugar onde nós abrimos mão de tantas coisas. E Ele nos fez chegar por causa daquilo que Ele prometeu. Sabe que cada um de nós aqui, queridos, foi feito por Deus, únicos, para um propósito específico. E aquilo que Ele prometeu, Ele não volta atrás. E Ele vai cumprir em você. No seu desenvolvimento, na sua entrega, Ele vai cumprir em você. Mas pode acontecer, querido, que todas essas coisas estejam acontecendo na sua vida, mas Ele não esteja caminhando contigo. Por causa da conduta, por causa do coração, por causa de onde está o seu tesouro. E isso se trata de consagração completa. Porque a consagração, queridos, ela não é uma oração. A consagração, queridos, é a nossa vida, é a nossa conduta. E porque a gente tem uma conduta consagrada e entregue ao Senhor, então quando a gente ora se consagrando. Pai, eu me entrego à sua vontade. Pai, eu estou aqui, eu me entrego àquilo que você tem para a minha vida. Quando nós fazemos uma oração de consagração, queridos, a nossa vida tem que estar alinhada com aquela oração e entregue. Se Ele é Senhor, Ele nos conduz. Se Ele é Senhor, Ele pavimenta o caminho para o qual nós vamos andar. Se Ele é Senhor, Ele vai na frente. Não é você quem vai na frente, não é o seu plano nem o seu projeto. E outra coisa, irmãos, se Ele é o seu Senhor, você não fica em zona de conforto. Ele está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. E aí no verso 10 desse mesmo texto diz assim, olha, no contexto diz que o povo ficou desesperado. Que o povo não aceitou essa palavra, queridos, de que Deus não ia com eles, porque eles sabiam exatamente o que era não ter a presença de Deus. Sabe, queridos, a nação de Israel era temida por causa da presença de Deus. Quando eles entravam em batalhas, muitos fugiam, simplesmente por saber que Deus estava com eles. Eles eram abençoados em todo o tempo. E eles entendiam o que foi que Deus falou. Quando Ele disse, não vou com você. Vou mandar um anjo. Vou liberar o caminho, mas não, a minha presença vocês não têm mais. E aí no verso 10, diz assim, olha, Moisés foi para um lugar orar, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. A porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor, falava ao Senhor a Moisés face a face, como quem fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então a relação de Moisés, queridos, você vai ver, mesmo na velha aliança, a relação de Moisés era uma relação muito íntima, porque ele não abria mão da presença de Deus. Você vai ver aqui nesse texto, queridos, que Moisés, ele não está interessado naquilo que Deus podia fazer por ele, ele estava interessado em Deus. Por isso, quando ele falava com Deus, falava face a face como um amigo.
Recentemente eu ouvi uma definição, queridos, uma explicação sobre esse face a face, né? Porque dentro desse mesmo contexto a Bíblia diz que homem nenhum poderia ver a face do Senhor senão morreria, mas que esse face a face, queridos, é quando a gente é muito íntimo de alguém, a gente vai chegar para falar algo bem no ouvido e a gente encosta uma face na outra para falar no ouvido do amigo. Só amigos íntimos fazem isso, não é verdade? E eu ouvi essa definição, queridos, sobre essa passagem. Deus falava face a face, ou seja, próximo, de uma forma íntima com Moisés, porque Moisés valorizava a presença de Deus acima daquilo que Deus poderia fazer por ele. Amém? E aí, no verso 12 diz assim, olha, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. O que Moisés está dizendo aqui é, eu quero saber se você vai comigo. Eu quero saber quem é que vai abrir esse caminho para chegar naquele lugar. E aí no verso 15, no 14... Vamos ler tudo, queridos, é importante o que está aqui. Vamos ler o 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Moisés estava lembrando a Deus, queridos, que aquela nação não era o teu povo que saiu do Egito, o teu povo que você tirou do Egito. Era o povo de Deus, e ele está falando, considera esse povo seu, esse povo é seu, e Moisés estava tentando mediar, queridos, aquele povo de dura cerviz, aquele povo que só queria as bênçãos, aquele povo que não queria nada com Deus, ele estava mediando, estava conciliando o povo com Deus. Sabe, queridos, que quando nós saímos desse lugar, onde nós só queremos aquilo que Deus pode dar, nós vamos ser mediadores entre pessoas que precisam daquilo que nós temos? Nós não vamos precisar fazer esforço, porque a nossa relação com Deus é uma relação de amigo, é uma relação próxima, é uma relação íntima. E quando nós deixamos isso, querido, quando nós deixamos isso de lado, as pessoas olham para as nossas vidas e elas não vão encontrar mais o mesmo fogo, a mesma unção na sua palavra, a mesma conduta, a mesma presença. As pessoas conseguem discernir isso, irmão. Você não convence mais ninguém, porque a sua conduta, a partir daquilo que você recebeu você ama o que você recebeu, mais do que aquele que te abençoou. Nós estamos nas nossas casas confortáveis, nós estamos com toda a nossa provisão que Ele nos deu, nós estamos com a nossa saúde divina, e agora que eu estou saudável, que eu posso fazer outras coisas, que eu posso viajar, que eu posso curtir a vida, a presença de Deus, o culto da igreja, a vida cristã, ela fica em segundo plano, porque agora o amor não é mais de todo o coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. A consagração ficou escassa. A consagração ficou escassa. E eu olho para Moisés aqui nesse texto, queridos, e vejo um homem de revelação limitada, com uma sede, e eu entendo, ele não tinha o que nós tínhamos. A busca intensa dele é porque ele não tinha os privilégios que nós tínhamos. O desejo intenso dele, queridos, é porque ele não tinha Deus permanente, totalmente, habitando como nós temos. Os encontros de Moisés com Deus eram pontuais e eram muito importantes para ele, porque ele não sabia quando ele teria outra daquele, mas nós podemos ter a qualquer hora que quisermos, então. Eu quero fazer você subir para um degrau de entrega para Ele. Se você buscar, Ele se aproxima. Se você buscá-lo, você o encontra. E você mesmo sabe onde há esse lugar de encontro com Ele na sua vida. Você mesmo sabe onde que é esse degrau, esse lugar onde você acessa o próprio coração do Pai e toda a intimidade que você tem com Ele. Você sabe porque você já esteve lá.
Mas o lugar confortável e o saber, amanhã eu posso falar com ele. Depois da manhã eu posso falar com ele. Quando der tempo eu falo com ele. Moisés não tinha isso. Então a sede, a fome, o desejo de conhecer aquela pessoa divina, de conhecer aquele homem, aquela pessoa toda poderosa, que Deus é uma pessoa, amém? Aquele desejo de ter contato com esse amigo íntimo, todo poderoso, que abria caminhos, que destronava inimigos, que abençoava, que trazia o pão do céu, que aquecia com fogo, onde não poderia estar, irmãos, que cobria, que protegia. Ele sabia que aqueles encontros eram pontuais. E por isso ele valorizava nesse nível. No verso 14 diz, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, nós não nos faças subir deste lugar. Se a sua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. O que Moisés estava dizendo? Eu não quero o anjo, eu não quero os inimigos derrotados, eu não quero que você pode me suprir, eu quero que você vá conosco, porque se você não estiver comigo, eu não vou a lugar nenhum. Se você não estiver comigo, eu não vou a lugar nenhum. Eu me lembro, irmãos, de uma oração que eu fiz assim, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu já pregava, eu já era ungida, e eu disse, Pai, eu não prego mais sem a sua presença. Eu não prego mais sem perceber aquela... Porque a gente sabe, irmãos, a gente sabe quando aquela presença ela está manifesta e ela chega a ser tangível. E eu disse, eu não subo mais no púlpito se não for assim. Mas também, querido, cheguei em um lugar de conforto, onde eu percebi que a minha consagração ela já não era mais como a do começo. Por quê? Porque eu sabia que ele estava comigo. E esse lugar é um lugar perigoso. Porque Deus, Ele é abençoador, Ele nunca vai deixar de te abençoar. Mas acontece que você vai começar a caminhar sem Ele. Você vai começar a caminhar na sua própria força. E caminhar, queridos, numa força que está focada naquilo que Ele faz e não na sua presença. O amor de Deus, queridos, por nós, esteve em nos atrair para Ele. Nós fomos enxertados nele mesmo, para ter uma relação com Ele, onde a gente esteja sempre pronto para adorá-lo, sempre pronto para se envolver com Ele, sempre pronto, irmãos, para colocar Ele em primeiro lugar, sempre pronto para abrir mão de qualquer coisa, por um chamado divino no seu espírito. Eu costumo dizer, irmãos, e eu sou professora de oração que prevalece. Foi a primeira matéria que eu ensinei. Eu costumo dizer, queridos, que você precisa sim ir para um lugar fechado, fechar sua porta, a Bíblia diz isso. Se reservar para aquele tempo, você precisa fazer isso. E que você faz voluntariamente, que você não precisa de um chamado, ou de uma presença, ou de uma voz dizer isso para você. Você faz porque você entende que você tem que ir para aquele lugar de comunhão. Mas sabe, queridos, que quando você tem o hábito de fazer isso, e você começa a falar com Ele com intimidade, face a face, Ele vai começar a convidar você em outros momentos, para você estar com Ele. E à medida da tua entrega, Ele vai querer mais você. À medida da tua entrega, Ele quer mais a sua presença. Nós queremos tanto a presença dEle, irmãos. Mas sabe que Ele quer a tua presença na vida? Na vida de comunhão, na vida de relação com Ele? Ele quer a tua presença. E para muitos de nós, queridos, Ele está perguntando como prata, onde tu estás? Você não fala mais comigo? Você não está mais aqui naquele lugar de entrega e consagração que eu te deixei? E sabe, queridos, que uma igreja, ela é corpo. Isso não depende só de quem está sentado aqui, dos ministros.
Essa entrega e essa consagração, ela depende do corpo, porque o meu corpo não funciona só com o meu cérebro. O meu corpo não funciona só com o meu coração. O meu corpo funciona com cada parte, com a mútua cooperação de cada parte, com a justa cooperação de cada parte. Então não interessa se você está sentado aqui na frente ou lá atrás. Você é chamado para essa entrega, para essa consagração. Porque isso te coloca no lugar onde Deus deseja que você esteja na vida. Moisés era esse homem, irmãos, que estava na frente de um povo, que estava na frente de um corpo. E ele tinha uma entrega completa a Deus. Mas o andamento daquele corpo não foi bem por causa do restante do corpo. Você conseguiu enxergar isso nesse texto? Moisés era entregue. Moisés sabia o que estava fazendo. Moisés sabia intervir com Deus a favor do povo, mas o povo não ajudava, irmão. Então isso não é uma coisa só para quem está na frente, não é só para o cérebro, não é só para o coração do corpo. É para cada um de nós. E aí você pode estar perguntando, por que eu não ouço a voz de Deus? Talvez seja porque Deus não ouve a sua voz. Já pensou sobre isso? Talvez seja, querido, porque você não considera a presença dEle. Eu aprendi uma coisa, querido, na minha caminhada. Eu acordo com Ele, eu dirijo com Ele, eu lavo louça com Ele, eu cozinho com Ele. Nem sempre na minha vida eu tenho aquele tempo todo, porque eu tenho muitas atividades para ficar 5 horas orando em línguas, irmãos. Mas eu não posso me fechar 5 horas orando em línguas, numa viagem que eu faço de uma cidade para outra, que vai levar 2 horas e meia dirigindo. Eu aproveito aquela oportunidade e dirijo com Ele. Talvez, queridos, as coisas não estejam acontecendo para você, e você olha para as outras pessoas e pensa que Deus faz acepção de pessoas, que Deus faz acepção, queridos, mas sabe de uma coisa? A minha mãe costuma dizer que não existe filho preferido, existe filho que prefere. Ela disse, eu não tenho nenhum filho preferido, eu amo todos os meus filhos, mas eu tenho filhos que preferem estar comigo. Então eles sempre vão ter mais de mim, porque eles têm reservado mais tempo para estar comigo. Então saiba, Deus não tem filhos preferidos. Ele não tem uma relação preferida com A e com B, mas Ele tem uma relação com aqueles que o preferem, que o amam de todo o coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Às vezes nós até amamos de coração, mas não estamos colocando força e entendimento nesse amor. E quando a gente não faz isso, irmãos, nós vamos ficar aquém daquilo que temos de Deus para a nossa vida. Nós temos projetos ousados em Deus para realizar. Eu olho, queridos, para essa igreja, eu congrego aqui, eu congregava aqui nasci de novo em 1999. Eu fui batizada num batistério que tinha mais ou menos ali. Mas a força do povo, o desejo, as orações, a vontade, fez isso crescer e avançar. Não sentem nesse lugar. Não parem aqui. Isso é bom, mas não é tudo. Isso é bom, mas não é tudo que Ele tem para esse lugar, para esse povo, para esse corpo, para essas pessoas, para esse bairro e para essa região. Não é. Ele tem mais. Só que esse mais, irmãos, está num lugar de comunhão íntima com Ele. É lá que a força vem para realizar. É lá que a força vem no dia mau, irmãos, porque você pode contar que o dia mau é garantido. Eu não sei porquê, eu dando aula de caráter de Deus em Nova Iguaçu, a pergunta que todo aluno faz todo dia de aula: se Deus é bom porque isso aconteceu comigo, se Deus é bom porque aquilo aconteceu com fulano, se Deus é bom porque aconteceu tal coisa com ciclano. Irmãos, porque o dia mau vem. Mas somos nós, naquele lugar de comunhão, que tomamos as melhores decisões para transpor essas situações. Somos nós, naquele lugar de intimidade, queridos, que recebemos instruções divinas para desviarmos o caminho onde o dia mau está nos esperando. Agora, se você não conversa com Deus,
Como que Deus pode te contar essas coisas? Se você não tem vida com Deus e não considera Ele como uma pessoa presente na sua vida, como Ele pode compartilhar os seus segredos com você? Porque essa conversa íntima é conversa de amigo, é segredo, irmãos. É conversa só para quem se relaciona intimamente. Existem coisas, irmãos, que Deus quer colocar na sua mão. Ele quer, não é você que quer. Ele quer confiar em você coisas. Ele quer confiar a você projetos. Ele quer te levar num lugar que Ele não vai te contar se você não estiver com Ele. Porque abençoado, irmãos, você é. Foi promessa, foi feito, é uma verdade absoluta, você é abençoado. Não precisa se preocupar. Agora, projetos, avanço, realizações divinas está com aqueles que estão íntimos. Eu não confio aquilo que é meu precioso a alguém que eu não conheço, a alguém com quem eu não me relaciono. Dentro desse contexto aqui, irmãos, Deus diz que vai com Moisés, e Moisés diz para ele: eu não vou sem você. Eu não vou sair daqui para ali, só por causa do que você vai fazer, só por causa de uma terra. E aí eu quero te lembrar que os bens, as bênçãos e aquilo que Ele pode te dar é terreno, é passageiro, e sem Ele vai se esvair, vai terminar. Lembra do filho pródigo? Ele pediu ao pai, o pai deu. Ele foi gastar sem o pai, o que aconteceu? Acabou, porque é passageiro. Mas a relação íntima com Deus, ela é eterna, queridos. Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz que Ele criou tudo formoso a seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, o Eterno veio habitar dentro de você. E quando Ele veio habitar dentro de você, você entrou num processo de relacionamento com a eternidade nesse dia. A gente acha que a gente vai para a eternidade quando morrer. Não, queridos, você já morreu e já nasceu em Cristo. E quando você nasceu em Cristo, o Eterno veio habitar dentro de você. E esse processo, essa relação com a eternidade, ela já existe. É por isso que a palavra diz, queridos, para nós não ajuntarmos tesouros nessa terra. Não há nada de errado de desfrutarmos dos tesouros. Não há nada de errado, queridos, em termos aquilo que Deus tem para nos dar. É para nós desfrutarmos. A mensagem não é essa. A mensagem é: não desfrute dessas coisas sem a presença, porque as coisas, elas acabam, mas Deus que é eterno, não. Amém? Agora eu quero te mostrar algo em 2 Crônicas, capítulo 5, e a gente já vai encerrar com isso daqui. 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 11. O contexto aqui, queridos, era a inauguração do templo. E eu fico impressionada, queridos, com algo que eu já disse para você. Como as pessoas que sabiam que elas não tinham Deus permanentemente, elas se dedicavam no nível de excelência, porque elas sabiam que aquela presença era pontual, que não tinha amanhã, que não tinha depois. Era aqui e agora. E enquanto a gente não tratar Deus e a presença dele habitando em nós dessa maneira, porque quando diz, eu vou repetir de novo, e eu vou repetir para você não esquecer, que nós amamos ao Senhor de todo o coração e com todas as forças, então a gente impõe energia nisso, a gente busca Ele com constância, a gente põe a nossa força, a nossa dedicação, a nossa juventude, e tudo que a gente pode fazer nessa relação. Eles faziam isso, queridos, porque eles sabiam que não tinha Deus amanhã, não tinha aquela manifestação da presença amanhã, mas você tem Ele permanente, você tem uma relação com o Eterno. Ele não vai te deixar, Ele veio habitar em você, Ele está contigo em toda essa vida terrena e passageira, Ele está contigo quando você passar dessa vida para o corpo, queridos, que não é de carne e osso. E qual é a nossa conduta com isso? Como que nós devemos nos comportar? 2 Crônicas, capítulo 5, no verso 11, diz assim, olha: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes
se santificaram sem respeitar os seus turnos. Quem aqui é sacerdote? A Bíblia diz, queridos, que nós somos reis e sacerdotes, que nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, amém? E nós fomos chamados para adorá-lo, para ter relacionamento com Ele, através disso que foi feito em nós. Então, por que eu trouxe, queridos, essas coisas no Velho Testamento? Para você conseguir ver uma imagem, para você conseguir ver uma pintura daquilo que você precisa entender. E aí diz assim, olha: quando todos os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. Os sacerdotes, eles trabalhavam com escala de trabalho. A adoração ao Senhor não parava no templo. E eles tinham turnos de trabalho. Mas aqui, queridos, eles simplesmente se santificaram sem pensar qual era o dia e o horário de trabalho deles. Eles se mantiveram prontos constantemente para estarem no templo. Eles se mantiveram prontos constantemente para se relacionarem, para terem aquele momento da presença do Senhor. Você está pronto? Você está pronto todo dia? Você considera a presença todo dia? Você reserva, queridos, um tempo, nem para orar, para pensar em Deus habitando em você todo dia? Ou você só ora no dia da sua escala do diaconato da igreja no domingo? Não, hoje eu estou na escala, preciso orar em línguas. Fora de turno. Santificado fora de turno. Não, o pastor me botou para pregar, eu tenho que orar essa semana. Ele estava dizendo aqui, olha, não considerando os seus turnos. Eu tive cuidado de pesquisar, irmãos, o que isso quer dizer. Eles simplesmente estavam prontos para a adoração. Eles estavam prontos para o relacionamento. E eles fizeram algo, queridos, que é significativo, diz: e quando todos os levitas, que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho finíssimo. Linho finíssimo, irmãos, está falando de excelência, de santidade, irmãos, de pureza. Como é que está a nossa pureza, irmãos? Como é que está a nossa pureza? A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. E quando nós consideramos isso, irmãos, nós estamos sempre com a consciência da presença dEle. Porque você quer saber, irmãos, quando é que a gente se esconde da presença, quando é que a gente não considera, é quando a nossa pureza e a nossa santidade está comprometida. A gente faz feito Adão, foge para a moita, irmãos, e não queremos falar com Deus. Mas quando nós estamos prontos, santificados, irmãos, vestidos do novo homem em Cristo Jesus. Quando nós andamos, queridos, em verdadeira justiça e santidade procedentes da verdade, para o qual nós fomos criados, irmãos, nós estamos prontos para estar com Ele em todo o tempo, para ouvir a sua voz, para ouvir os seus comandos, para nos relacionarmos com Ele, para produzirmos resultados e frutos. Estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas, e quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e renderem graças à sua voz. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Como é que está a sua vida de adoração, irmãos? O que você está ouvindo para você poder falar? O que você está cantando ao Senhor? E quando eu estou falando cantando, irmãos, eu sei que nem todo mundo é cantor, mas o que a sua gratidão a Deus está produzindo como louvor para Ele? Ou nós estamos contaminados, irmãos,
pela vida, pelo mundo, pela política, pelo nosso conforto, pela cura que nós recebemos. Sabe, queridos, que as próprias coisas que Deus nos dá podem nos impedir de nos relacionarmos com Ele. Porque onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está pronto? Você está com consciência de presença dEle? Você está cuidando da sua pureza? Você está cuidando do seu relacionamento íntimo com Ele? Ou está deixando para amanhã? Porque afinal de contas Ele está aí mesmo. E nós aprendemos que somos abençoados. Ah, irmã, mas eu dou meu dízimo. Sabe, queridos, que tem pessoas que acham que porque dão o dízimo elas são abençoadas. Elas são abençoadas porque Deus já a abençoaram, irmão. Em Abacuque, recentemente uma passagem me chamou a atenção quando diz lá: ainda que a figueira não floresça. Eu vou ler para você, peraí, eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui, só um minuto. Abacuque capítulo 3, no verso 17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas do curral, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A gente costuma usar esse texto, eu já ouvi muitas vezes, queridos, para fazer ofertório. Para dizer, ó, continua adorando a Deus mesmo que não aconteça o que tem que acontecer. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto está falando de promessas específicas que Deus fez. E quando diz aqui, olha, ainda que decepcione o produto da oliveira, irmãos. A oliveira é uma árvore que representa Deus. E o produto da oliveira é Cristo. E o profeta está dizendo, olha, mesmo que Cristo não venha, eu continuo confiando em Deus. Mesmo que Cristo não venha, mesmo que o Messias não apareça, eu continuo me alegrando em Deus pela sua bondade. Eu continuo me alegrando em Deus porque Ele é Senhor. Essas pessoas queriam tanto Deus, irmãos, que independente do que Ele pudesse dar, eles preferiam estar com Ele. E sabe, eles ansiaram por tudo que nós temos. E nós estamos deixando para amanhã. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu vim com algo no meu coração. E eu gostaria de orar por pessoas que se encontram nesse momento frias espiritualmente. Você sabe disso. Você sabe que você não consegue mais orar como antes. Que a ansiedade tem roubado de você. E sabe, não é vergonha nenhuma receber ajuda. Hoje tem uma unção específica nesse lugar, porque a palavra, ela opera com sinais. E se você está nessa condição, levanta do seu lugar e vem aqui na frente. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, irmãos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Aleluia. Antes de eu descer, eu quero dizer algo para você. Há um hábito no ser humano, desde a queda do homem, em que todas as vezes que nós falhamos com um princípio da palavra, ou quando nós resistimos Deus em alguma coisa que Ele diz para nós e nós não queremos fazer, há um hábito no ser humano de se esconder de Deus.
Mas a Bíblia diz em 1 João, queridos, que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por que que isso existe para nós? Porque o plano de Deus era que nós jamais nos afastássemos dele. Quando o homem caiu, a providência para resgate foi imediata. Deus foi no jardim, resolveu a questão com o homem, sacrificou animais e cobriu o homem. Ali estava uma aliança para manter o homem dentro de algum limite que fosse possível perto. Porque Deus não quer se afastar de você. Quem se escondeu foi o homem. Deus não disse, não quero mais você. E existem coisas para as quais você foi ungido. Que essa unção ela não está operando agora por causa da sua consciência de pecado. Porque você sabe que resistiu Deus. E aí você não ora por isso. Você não comunga com Ele por isso. Você não valoriza a presença por isso. Você deixa para amanhã por isso. Porque você está carregado de algo que te deixa envergonhado da presença. Na minha caminhada eu aprendi algo que ele dizia, aprendi com Davi. Pecou, seja rápido. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Na nova aliança, o advogado. Senhor, eu me arrependo. E arrependimento, irmãos, não é chorar. Arrependimento é mudança de atitude. É dizer, de hoje em diante, eu vou fazer o que Deus diz que é para fazer. Arrependimento não é remorso, não é dor no coração, irmãos. Arrependimento é dizer, Senhor, eu sei que eu pequei. A partir de hoje acabou. E eu vou dizer para vocês aqui, para alguns de vocês já basta. Já basta. Já basta. Já basta, demorou demais. Levou tempo demais resistindo Deus. Já basta. Para alguns de vocês aqui, queridos, o tempo é muito breve. Para não haver mais possibilidade de voltar para aquele lugar, porque a sua mente já está tão carregada disso, que você não vai encontrar em outro lugar força. Então, já basta. Aleluia.